Palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeia como lá. É com a poesia de Gonçalves Dias que a gente começa o vídeo de hoje, para falar deste lugar maravilhoso, desse povoado conhecido e chamado como Passagem, de beleza exuberante, de povo hospitaleiro, de histórias, de vivências, de pessoas especiais. A partir de hoje a gente começa uma linda história aqui da povoado de Passagem. Venha fazer parte da família Aventura se inscrevendo no canal. Clique no botão inscrever-se e deixe também o seu joinha para o nosso vídeo. Girl, when I'm with you, she illuminates so bright like a star in the skylines. She got the looks, the good, oh boy, I need her so bad in my life. Shawty, where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo, oh, shawty, we could go. Don't need no luggage, nah, 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 nah. Don't need no stress, girl, nah, 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 nah. Just me and your son's alright, girl. I want nobody but you. 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 Hoje nós embarcamos em mais uma história. Aquelas histórias que vale a pena conhecer, vale a pena compartilhar, porque tem muito por aprender. Nós estamos aqui numa pequena ponte do Rio da Passagem. O local, como vocês podem ver, é de tirar o fôlego, um local maravilhoso. Então, nós viemos a este lugar para conhecer uma pessoa, uma figura. Olha, gente, eu tenho certeza que vocês vão se divertir demais conhecendo a história do seu Ildemon Silva Ferreira, conhecido aqui pela região como Mon. O pai dele era ferreiro e produzia muitos objetos. E o Ildemon vai mostrar pra gente esses objetos que eram usados pelo seu pai. Ele que tem aí vários objetos guardados dessa época. E é nessa história Ildemon que a gente vai conhecer a partir de agora. Vamos com a gente, porque a história é boa e muito divertida também. O povoado de Passagem fica na área rural do distrito de Cabralha, em Piatã. É guardada por seus vizinhos, o povoado de Bela Sombra e Vereda das Tábuas. A cada trecho, o clima é receptivo, aquele clima da roça que nos encanta. Chegamos ao povoado no final da tarde, a tempo de contemplar os moradores na sua labuta diária. O gado na colina sendo conduzido para o curral. Chegamos a tempo de participar daquele café fresquinho passado no final da tarde, acompanhado por um bom prato de aipim cozido no mesmo instante. Fartura e bonança são expostos na plantação de milho, tangerina, manga e palmeira, que enche os nossos olhos. Gratidão em ver a terra produzir o seu fruto. São os olhares tímidos e curiosos dos moradores e receptivos ao mesmo tempo, atrás de uma boa prosa. Esse é o cenário da nossa história de hoje. Pessoal, então nós estamos chegando aqui na casa do seu Ildemon, conhecido carinhosamente como Mon, e ele já está ali naquelas atividades que era que o pai dele fazia antigamente. A gente vai entrar agora e bater um papo com ele, essa profissão de ferreiro e como que as coisas funcionavam antigamente. Vamos lá? Seu Mon, então o senhor está fazendo aqui uma atividade que era aquela que seu pai fazia
antigamente, não é isso? Exatamente. Esse material todo que o senhor tem aqui é da época ainda do seu pai, né, senhor? Isso aqui é a herança do meu pai, ele já é falecido, deixou e eu estou aguardando com semelhança para conservar. Durante a vida que tiver, eu quero guardar essa lembrança. Como lembrança. Então o seu irmão vai mostrar pra gente aqui como é que era feito o processo antigamente que o seu pai fazia como ferreiro, né? Seu irmão, então esse aqui era o processo. Aqui a gente tem esse local que era onde esquentava o ferro, é isso? Era. Que o senhor tá mostrando aqui? Exatamente. Em vez de amolar a ferramenta, esquenta no fogo aqui, para depois bater, para evitar de gastar muita lima. Então o processo é esse, ó. Aqui para esquentar com fogo ali, ó. Então isso depois aqui... que esquentar, agora leva aqui, ó. Ah, tá. Ó, aqui, ó. Ó, vai subir um pouquinho de pó, não sei se... Não tem nada não. Quando esfria, torna a levar ao fogo. Aí deixa lá novamente para esquentar. Quando esquentar, volta ao mesmo processo. Isso aqui que o senhor faz, esse processo aqui, é o quê? É para manter o fogo aceso, é isso? Isso é uma peça que chama fole. Então, pra isso ventilar, aqui que é o fole. É, para ventilar, tá. para soprar a brasa lá, para esquentar o ferro. Então, esse movimento aqui, ele ventila e sai o vento lá. Exatamente. As brasas, pessoal, ela continua acesa, né? Continua acesa para esquentar. Continua acesa e o ferro vai esquentando e traz para cá. Exatamente. O senhor, então, o seu pai naquela época, seu irmão, ele fazia esse processo. Que tipo de ferramenta ele fazia por meio aqui do fole? Ele apontava levanca, machado, fazia espingarda, consertava espingarda, mas naquele tempo que não tinha essa exigência com a lei. Sim. Igual conforme mudou, hoje na região não tem ninguém mais. E nem se usa mais, né, não, seu não irmão, a se usa espingarda mais. hoje, né? Que aí causa naquele problema clandestino. Isso. Então, devido à lei mudou, se o IBAMA saber, eles não aceita. Sim. E é capaz dele prender a pessoa. Tanto que hoje ninguém consegue mais isso aí, não. E eu ainda faço aqui mesmo apontamento. Então hoje o que o senhor faz aqui é apontamento de ferramentas, é isso? Isso. Certo. Então todo esse material era da época do seu pai. Inclusive a gente tem outras aqui, a gente observando aqui nessa casa aqui onde o seu irmão guarda as coisas, vamos dizer assim, esse ateliê dele, a gente encontra muito objeto antigo, pessoal. Você que é apaixonado por coisas antigas, tem muita coisa aqui que seu irmão vai mostrar pra gente. Ele já mostrou aqui o processo do fole, né? Exato. Aqui traz pra cá, né? Vai batendo o ferro quente até chegar na espessura, no ponto de afinar o ferro. Isso. Seu irmão, a gente tem isso aqui era uma bateia, é isso? Isso aí no tempo que a turma trabalhava garimpo, isso aí é para lavar o cascalho, para adquirir o ouro, o diamante. Agora, naquele tempo tinha muito garimpo por aqui na região, mas hoje já não existe mais. Hoje já não existe, né? Porque eles vieram com as máquinas aí, então fracassou muito o metal, já não tá tendo mais. Não tem. Seu irmão, eu tô vendo um negócio aqui que eu tô achando muito interessante. O que é isso aqui, seu irmão? Parece ser um serrote. É o serrote manual, que antigamente usava serra madeira de 2. Fazia, colocava a madeira em cima, e agora um ficava embaixo, o outro em cima e puxando o serrote. De 2 assim, ó. Puxando assim, ó. Então ficava um de um lado. Um em cima e outro embaixo. Era um em cima, outro embaixo. Essa parte mais larga pra cima e aquela parte mais fina pra baixo. E aqui, no caso, fazia esse processo Isso aqui pra serrar uma madeira, seu irmão? Serrar madeira, tirar tábua de 20 centímetros de largura. Até de 30 tirava. Com esse serrote. Era. Gente, olha que coisa interessante, olha que relíquia a gente tem aqui, né? Eu, particularmente, seu irmão, eu nunca tinha visto. Pois existiu antigamente. Nunca tinha visto esse tipo de serrote. Já depois que inventaram esses serra elétrica, que espalhou para os interior tudo, hoje ninguém usa mais esse serrote, não. Era manual e era muito, muito forçado, cansava muito. Certo. E a gente vai observando aqui, né, pessoal? Tem muita coisa. Ali o seu irmão também tem uma casa de farinha ali, né, seu irmão? Que tem bastante coisas antigas. E a gente vai pra lá pra conhecer um pouquinho e o seu irmão nos contar como era a vida. Seu irmão, o senhor, na verdade, o senhor morava num povoado aqui próximo, chamado de Guariba, é isso? Guariba, isso. O senhor sempre viveu lá e depois que o senhor mudou aqui para o povoado de Passagem. A gente mudou pra cá porque aqui é uma parte de terra que a minha mãe herdou, aqui é a herança da minha mãe. Tá. Então, quando a gente morava lá,
Naquele tempo a gente tinha mais saúde, as estradas eram mais boas. Já depois que a gente mudou para cá, por causa que lá não era bem difícil para sobreviver. As estradas ruins, carro não ia lá, quando doecia era muito dificultoso para a gente sair. E fazia compra fora, para ir para lá, um sacrifício danado. Às vezes pagava carro e viajava a pé. Então a gente cismou e arrumou esse localzinho aqui. Ah, então boa parte do seu tempo o senhor ainda morou lá nas Guaribas, né? Isso depois mesmo. vocês vieram aqui para Passagem. Vamos lá para a Casa de Farinha, que lá tem umas coisas interessantes. Seu Mon, então você estava nos dizendo que vocês viviam lá nas Guaribas. Esse tempo, quantos filhos o seu pai teve lá, seu Mon? Lá ele tinha 7 filhos. 7 filhos. Como é que era o tempo lá, seu Mon? Como é que era viver lá na época do seu pai? Seu pai tinha essa profissão, mas também vivia da roça, né? Vivia da roça. Sempre quando eu estava com idade de 12 anos até os 20 anos, ele trabalhava nessa oficina aí, dando dinheirinho para fazer a compra, e eu trabalhando na roça para ajudar. A lavoura da roça. Então, de tudo a gente não comprava, porque tinha alguma coisa, a farinha, o café, a raspadura ninguém comprava. Então, a gente vivia assim uma vida meio, falei mal, como diz, não era muito desenvolvida, mas também não passou fome não. Não passou fome. Graças a Deus. Só tem boas lembranças dessa época, seu Mon? Tem. Então aqui a gente vai chegando aqui na Casa de Farinha, que o seu Mon estava nos dizendo que boa parte do que o senhor tem aqui na Casa de Farinha foi vindo de lá. Foi vindo de lá da época do seu pai. O caixão de secar a massa, aquele que se fala prensa. Sim, olha, ali. Tá lá, foi vindo de lá, ó. Tá forrado de coisa e não dá pra ver porque tem um bocado de coisa por cima aí. Sim. É aquela ali onde a gente coloca a massa, chamada de massa, prensa, né? Prensa, isso mesmo. E aí onde a massa ela escorre todo o líquido, né? Enxuga a água, depois agora leva pra prender e vai pro forno. Então aqui a gente tem a prensa, aqui a gente tem ainda uma... Isso era uma gamela de bater rapadura. Ah, essa era de bater rapadura, aquela quando a rapadura entra no ponto, Com tiro do tacho. tira do tacho e continua mexendo, Com o né? qual vocês iam ver lá na Guariba que vocês A gente tem um vídeo gravado lá nas Guaribas, que a gente vai ver se consegue imagem lá da casa onde o seu Mon viveu a sua infância. Então a gente está chegando aqui na Casa de Farinha, né seu Mon? A gente tem aqui, a gente já viu a prensa lá fora, e aqui no caso é o local onde vocês aí tritura. Tá o motor onde passa a raiz de mandioca para fazer a massa. Tritura, né, a raiz, e aí depois dessa massa ela vai... Falta o coxo aqui, porque aqui põe uma caixa, dessas caixas de 1000 litros, põe aqui, pega a massa daqui e leva para a prensa. Ah, tá. Ô, seu Mon, e essa roda aqui? Essa roda aí era manual, antigamente usou muito. Mas na Casa de Farinha? Na casa de farinha. Ah, tá. Essa roda, ela tinha a função o quê? Para triturar a mandioca? Tinha ela em frente assim, e esse aparelho aqui, montagem de madeira. Então colocava um rei para ela puxar esse bonete aqui, ó. Então, e aqui a pessoa tinha que fazer esse processo aqui? Um de um lado e outro de outro. Nossa! Puxa, era pesado. Era até a última raiz de mandioca. Até encher a prensa. Meu Deus do céu. Como era difícil as coisas, não era, seu Mon? Antigamente era. E só tinha esse meio, não tinha motor. Depois inventaram outra montagem de madeira para cavalo puxar. Você ouviu falar? Esse aí já diminuiu mais, porque não precisou usar a roda de mão. Depois então... veio o motor, aí agora nem esse aí, nem o outro rodão que eles falam para puxar a cavalo, ninguém usou mais também. Tinha aquele rodão que o cavalo que girava em torno e triturava, né? Circular por fora, depois tinha uma engrenagem para dentro que puxava, vinha rodar esse que aqui no caso. Então, hoje o pessoal já usa muito, no caso, o motor elétrico, né? Seu Mon, para isso aqui, para triturar a mandioca. Aqui mesmo é igual a chave. Ah, tá. E olha a evolução, olha como as coisas antigamente era muito difícil. Além do trabalho de buscar a mandioca na roça, de ter todo aquele trabalho, ainda tinha que ser triturada por meio dessa... Isso aqui no caso era a força. Fazia com que... Manual. A manual para poder triturar a mandioca. Muito interessante. E o senhor vai guardando tudo isso aqui? Semelhança. Enquanto a vida tiver,
E eu quero fazer uma partezinha coberta aqui, ó. Pra colocar igual era lá. Sim. E fazer a montagem com o bonito que eles falam ali, pra ficar igual era lá. Igual era. Porque o dia que for fazer uma filmagem, pode até fazer o gesto de puxar igual era antigamente. Porque tem muitas pessoas que não conheceu. Olha, seu irmão, eu mesmo não cheguei a conhecer nenhuma casa de farinha com esse tipo de circuladora aí. Não cheguei a conhecer. Não cheguei a conhecer. Eu estou vendo isso aqui pela primeira vez. Então aqui, pessoal, ó, segundo o seu irmão, ficava uma pessoa aqui segura aqui, o outro do outro lado, e ia fazendo isso aqui para a roda girar, e vinha um cabo. E vinha um cabo, e aí no que girava, isso aqui rodava, ia triturando a mandioca. A gente tem mais coisas aqui, a gente tem muita coisa. Olha, gente, que interessante isso aqui. Isso aqui cheio de farinha e carne é muito bom, né? Não é não, seu irmão? Vixe. É uma cuia, gente, ó. Usava. Olha que a gente hoje, a gente vê muito pouco essas coisas, está perdendo. Quem tem, né? Não usa mais mesmo. Não usa mais, mas olha. Isso aqui o senhor usava pra quê, seu irmão? É pra usar pra pegar massa. Aqui vocês pegam a massa com ele. Com essa cuia, né? Isso. Feito de cabaço, ó. Isso. A gente tem aqui o pilão, um pilão muito bonito. Isso aqui foi construído pelo senhor, seu irmão? Foi. Olha, gente, que perfeição esse pilão. Vocês ainda usam hoje, né, seu irmão, para fazer alguma atividade? Geralmente não tá usando mais, não. Não tá, não? Às vezes a gente tira assim folha de mandioca para apanhar para porco. Para criação. Para misturar com milho moído. Aí vocês usam para isso hoje? Machuca a folha de mandioca, cozinha e mistura com milho moído. Entendi. Seu irmão, eu tô vendo um objeto aqui que eu tô curiosa para me saber. O que é isso aqui mesmo, seu irmão? Isso aí era para planear madeira, antigamente. Para planear madeira? Era. Por exemplo, essas folhas de porta, de janela que a gente faz aqui, ó. Fazia era manual. Então fazia um negócio para polir essa tábua aqui, ó. Para ela ficar retinha, lisinha. Para tirar o final de serrote, fazia isso aqui, quer ver? Agora não tá pegando, não, porque tá meio cego, ó. Olha, de acordo vai passando, você vê que vai lisando. Vira aqui pra gente ver, seu irmão, o que é que tem. Então aqui tem uma... Aí tem uma lâmina de ferro aí. Uma lâmina de ferro, né? Esse carro aqui, De acordo, vai passando. Vai cortando a madeira e vai lisando, olha. Vai roendo a madeira, olha. Olha. Aqui tá maltratado, não tá indo. Olha, gente, aqui vocês estão vendo a lâmina aqui, ó. De acordo, ele vai passando, vai cortando a madeira e lisando, né? Fazendo o processo. Então, e como é que chama isso aqui mesmo? Isso aí é planadeira. Planadeira. A gente tem aqui o forno. O forno, né? Tá bem ainda, bem cuidado, né, seu amor? Vocês cuidam bem, né? Tem cuidadozinho. Então a gente vai vendo aqui, gente, tem muita coisa interessante aqui. Você fica aqui olhando para tudo isso aqui e a gente faz uma viagem no tempo, né, seu amor? De como as coisas eram difíceis, mas em tudo Deus cuidava, né, seu irmão, de todo mundo. E deu dom para as pessoas inventar as coisas para sobreviver. Para sobreviver, verdade. Quando a gente vê hoje belas construções, tanta coisa sofisticada, e a gente acha, mas aquele tempo onde o pessoal não tinha ferramenta direito, e Deus dava a graça, a sabedoria para poder criar as coisas, para poder socorrer as necessidades, né? Exatamente. Eu tô vendo uma outra coisa muito interessante aqui, que é essa caixinha de madeira aqui. Você aí de casa tem ideia? Você tem ideia do que é que seja isso aqui? Olha, gente. Seu irmão, fala aí para o pessoal de casa o que é essa caixinha de madeira aí. Essa caixinha é para... Tem aqueles roedor, que trata rato, que é danado para estragar os cereais que a gente deixa em casa. Sim. Então, como a gente não quer pôr veneno, pode envenenar outras coisas, então faz essa caixinha aqui e arma nesse sentido aí, ó. E põe isso aqui dentro, a ração, né? O rato chega lá dentro, quando ele mexer lá, ó. Eita! Pronto, agora, pegou, tá preso. Abre essa caixinha dentro de um saco linhagem, saco velho que não vai usar mais, que não tem mais utilidade.
Aí quando o rato pula da caixa, entra dentro da linhagem, agora pega ele e mata. Elimina de outro jeito. Então o objetivo dessa ratoeira aqui é para não ter a necessidade de colocar veneno. Sim. Porque outra coisa pode comer e aí causa prejuízo. Né? Isso. Então, essa ratoeira foi o senhor que fez? Foi. Gente, olha aí que interessante. Você aí que nunca viu uma ratoeira. Olha essa ratoeira aqui. Essa caixinha de madeira. Aí, ó. Olha, seu amor. O local de põe a isca lá, ó. Um aqui, ó. Então coloca a isca em cima desse ganchinho. Tem essa travessinha aqui que é para ele não ir para trás, tá vendo? Ele chega nessa tábua aqui, topa e vem só até aí, ó. Aí coloca aí. Coloca a isca em cima. E prende aqui atrás. Prende aqui, ó. Prendeu aí. Aí quando o rato entra lá e come a isca que tá em cima. Mexeu na isca, ficou fechado. E aí acontece o que aqui? Faz isso. Mexe lá e aí cai. Opa! Aí, prendeu o rato. Prendeu o rato. Então é isso aí. São histórias da vida e a gente vai aprendendo muito, pessoal. A gente vai fazer essa viagem no tempo e a gente vai aprendendo como as coisas eram difíceis e como elas evoluíram, né, Evoluiu. Daquele tempo para hoje. Vamos lá, então. Eu fiquei sabendo que seu irmão é um contador de história. A gente vai procurar um lugarzinho ali mais confortável pra gente sentar. E seu irmão vai contar aí um trechozinho de uma história pra gente. Então, um trechozinho da história do Brasil. Mas não vou falar tudo não, porque é meio complicado e eu já esqueci. Como é que é o nome da história que o senhor vai contar pra gente? História do Brasil rimado. História do Brasil rimado. Nos acompanha aí, porque seu irmão vai nos enriquecer com essa história. Vamos lá. Então agora nós vamos para a história, para o contador de história. Seu irmão, gente, o homem sabe muita história. A gente queria ter mais tempo aqui para ficar conversando com seu irmão. E ele vai nos contar a história do Brasil rimado. Seu irmão, é com o senhor.